Olá, gente! Agora nós vamos começar aqui a falar sobre a formação direta Games 3D. E para ser sincero, essas formações diretas de games, seja 3D ou 2D, são as mais complexas que nós temos aqui nas formações diretas da Tengbet. Complexas em relação a tempo, complexas em relação a conteúdo, complexas em relação à produção, porque se vocês vão achar ou acham que no caso do cinema 3D, 2D, ele é grande, imagine a parte de games 3D. Porque praticamente, em resumo, né, lógico, entre aspas, a área de animação 3D, ou seja, a parte de formação de cinema 3D e cinema 2D, é como se fosse apenas uma área, um departamento, entre aspas, da área de games, que é a área de game art, né, a arte dos games. E daí nós temos várias e várias outras áreas que nós podemos implementar na área de games. Nós temos Game Sound, Games Tester, Publisher, nós temos Game Art, nós temos Game Programming, que é a parte de programação, nós temos Game Design, que é como se fosse o roteirista ali da área de games, nós temos toda essa gama de conhecimento que envolve a área de games, e não poderia ser diferente a área de games 3D. Outro detalhe que a gente pode até achar também, entre aspas, assim, quando eu falo entre aspas, é porque lógico que cada um tem a sua amplitude, né? Porque lá na área de cinema 3D, nós vamos ver muito mais do que a área de arte 3D de games, né? Então, assim, porque, né, é o foco, né? A gente vê várias situações, né, e várias formações ele tem o seu foco direcionado, né, essas formações diretas, porque o conhecimento é muito amplo, mesmo que seja da parte individual, do games 3D, ou do cinema 2D, ou do VFX, né, e assim por diante. Porque existe uma gama de conhecimento, e de acordo com a formação direta escolhida, do curso escolhido em si, a gente foca mais, né, em relação aquilo que é preciso, que é a base realmente de toda aquela sua produção, de toda aquela sua formação que você está fazendo. E em relação ao cinema VFX, uma coisa interessante, há muitos anos atrás eu joguei um jogo do PlayStation, que eu não lembro o título agora, mas ele é como se fosse filmes. Então é um jogo dentro de um filme, em que você, por exemplo, se você apertava para ir para o lado, aí eles soltavam como se fosse realmente um filme ali, o personagem, né, real mesmo, o filme, olhando para o lado, e assim por diante, né? Então, assim, todas essas áreas aí de cinema VFX, cinema 3D, cinema 2D, é como se fosse mesmo a área de departamento de game art, né, na sua amplitude, é lógico, né? Porque a metodologia de trabalho de arte de games é totalmente diferente em relação à parte de arte, né? Ou seja, o trabalho realmente do cinema 3D, 2D, principalmente. Então, aqui é a área realmente de trabalho vasto que nós vamos desenvolver, a área de games. É preciso muita atenção, é preciso dedicação realmente quando vocês forem estudar a área de games, seja 3D ou 2D, que vai ser muito necessário para a sua formação. Tá joia? E aqui nós vamos entender como que é esse processo. Nós vamos ver o que é necessário para se trabalhar com os games 3D, seja games fakes 3D ou games 3D tradicionais realmente. O importante, lembre-se, gente, em qualquer tipo de formação, não é, por exemplo, qual que é a melhor engine, qual que é o melhor software 3D para que eu possa fazer uma animação 3D. A questão não é essa. Se você for ver mesmo até em relação ao software, existe software gratuito como o próprio Blender, que você pode fazer tanto games quanto a arte de animação 3D e até 2D se você pegar e fizer, né, ou utilizar um shader de cartoon. Tudo hoje você pode fazer tudo praticamente nesse software Blender. Você pode fazer edição de vídeo, você pode fazer pós, você pode fazer com composição, você pode fazer tudo, a parte de cinema 3D todo, né, de animação 2D, 3D, a parte de games, tudo no Blender. Então a questão não é mesmo ali em relação ao software, você ser um tutorialista, né, que você vai se formar, não. Você tem que ter a base. E aí foi como eu já falei em outros, né, explicando aqui as outras formações diretas. Você tem que ter a base bem sólida para quando você tiver estrutura financeira de pessoas, você vai conseguir colocar um trabalho de grandes proporções de qualidade, que eu falo nesse sentido.
Então é muito importante mesmo que você entenda isso, né? Que a questão não é mesmo a qualidade no sentido daquilo que você tem em mãos, mas é aquilo que você tem de conhecimento na sua, né, no seu intelecto, que você vai ter condições de aplicar, que é o importante. Porque quando você tiver condições, você vai apenas melhorar aquilo que você já sabe. Tá? Então, nessas formações aqui diretas de Games 3D, é que a gente vai trabalhar a parte de desenvolvimento do games na sua essência primordial, e ainda mais hoje no Next Generation, né, nos consoles mais atuais. Hoje o pessoal gosta muito de jogos 3D, mas quando eu for falar dos jogos 2D, você vai ver que ainda isso é muito usado ainda, os jogos 2D. Mas em relação ao games 3D, ele tem aquela tchan diferente, né? Porque ele é mais bonito, você consegue ver em 3 dimensões, você tem todo, né, aquela desenvoltura para a juventude de hoje, né? Em que a gente também vai estudar sobre a história, né, da parte de games, tanto também na parte de cinema, né? Nós vamos ver tudo em relação à história dos games, como a gente também vai ver a parte da história da animação e assim por diante. Então é muito conteúdo, é muita coisa que a gente vai aprender. E eu sempre aconselho, mesmo existindo as formações para futuros especialistas, né, as formações diretas para futuros especialistas, é sempre bom, se você tiver como. Lógico que se você for trabalhar para se especializar, você não precisa saber até uma produção grandiosa em si, né? Você sabendo, fazendo tudo. Mas é bom que você faça a generalista pelo sentido de além de você já ter algo, projeto real ali que você vai estar trabalhando, você também vai conseguir destrinchar o que é que vai ser melhor para a sua produção. Eu vou citar um exemplo para cada área para que você possa entender isso rapidamente. Quando você vai fazer um desenvolvimento web, uma página web, às vezes o desenvolvedor se pergunta, qual que é a melhor linguagem? ASP, PHP, Java, o que for. Depende do projeto que você for fazer. Aqui na área de games 3D, qual que é a melhor engine? Depende do projeto que você for fazer, e ainda falo mais, depende daquela engine que você está mais familiarizada, né? Assim como também em relação à linguagem, você está mais familiarizada. É lógico que em relação à linguagem, na web, em relação ao desenvolvimento em si, nós temos as orientadas a objetos, né, e a parte de estruturada. Como a área de games, tem a parte de programação, você vai decidir qual linguagem usar melhor. Então, tudo isso é adequado ao projeto. Então, por isso que é muito bom até você participar de um generalista, para que você já possa ter algo em produção, para ter uma ideia geral mesmo, até a finalização de um projeto em si. Então, aqui na área de games, nós vamos poder analisar todo esse mundo, e é muito conteúdo, é muita coisa que nós vamos estudar, né? E a gente vai ter que definir realmente aquilo que vai puxar um pouco de mais importância, né, na área de games, que com certeza vai ser a parte de programação, porque a área de programação ele é um pouco mais vasto, né? Ele é maior realmente ali, então a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais ali à área de programação, mas nós temos todas as outras áreas da parte de game art, level design, de game design, game programming, game sound, game testers, né, que é para testar e assim por diante. Então é bem grande, tá bom? Então é muito importante mesmo que você esteja com isso em mente agora, antes de começar a formação. É necessário dedicação mesmo, é necessário um tempo de qualidade nos seus estudos, na sua formação, tá bom? Então era isso aí que eu queria comentar aqui para vocês em relação à área de games 3D, e a gente vai se ver então na nossa próxima aí falando sobre essa parte, né, dos games 2D, que ainda são muito importantes e usados, e é necessário aprender também, e eu vou explicar o porquê lá. Então, até mais.